A gente tem que trabalhar com o ID dele, tá? Perfeito. Tranquilo aí? Isso aí é um ID que a gente, isso aí é um ID que a gente define ou usa como número de matrícula dele, por exemplo? Não, É algo criado pelo sistema. isso é gerado pelo sistema. A gente vai associar o ID dele ao nome dele depois. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vou entrar aqui na aba trabalhador. Essa aqui é uma realidade que eu já fiz focado dentro da EG, da obra que a gente está mexendo com ela aqui, tá? Que é a Goiânia Leste. Então significa que nessa obra eu considerei esses trabalhadores em termos de função, tá? Como é que eu faço isso, Danilo? É simples, ó. Quando eu vou cadastrar um trabalhador, eu entro aqui, ó, em adicional. Pensa que está de zero, não tem nenhum trabalhador. Vou começar do zero, entrar aqui, adiciona. Aqui abre, então, essa condição para a gente habilitar um setor, ó. Então, lá eu já habilitei, então já apareceu aqui, mas ele começa sem nada. Então, aqui é um grupo homogêneo, então vai ser obra civil, tá? E aí o próximo eu vou começar a cadastrar as funções. Então, eu já cadastrei aqui, ó, ajudante, carpinteiro, armador, técnico, segurança, encarregado de engenheiro civil administrativo, almoxarife e pedreiro, beleza? Então, todos esses já estão aqui. Aí eu vou... Ele está de acordo com o nosso DH lá do PGE, essa divisão. Exatamente. Aí eu vou me fornecer as informações. Aqui, ó, o turno, jornada, eu vou estabelecer de acordo com a realidade de vocês. Vocês trabalham só de um. Depois, a gente vai falar em termos, tempo na função, tá? Na função, não é tempo na empresa. Quanto tempo que essa pessoa tem na função como pedreiro, como ajudante? Isso é importante a gente fazer esse levantamento, porque assim, você há de concordar que a pessoa pode já vir com subjetividades construídas aí por conta de gatilhos da profissão. Então eu tenho que observar então o tempo de carteira de trabalho dele na função. Exatamente. E nós estamos contando em meses, tá? Então aqui, por exemplo, 120, 300, 400 meses, por aí vai. Depois a gente vai estabelecer a unidade. Como eu estabeleci que ele está aqui na Goiânia Leste, deve escrever errado aqui, eu chamando. Então, é Goiânia Leste. Se ele é ativo ou inativo, beleza? No caso aqui, eles são ativos, né? Isso. Deixa eu te falar, a gente está rodando várias outras obras também. Eu tenho que vincular ele em uma obra específica ou não? Porque, por exemplo, eu tenho Goiânia Leste, que é uma única obra com a EDP que vai iniciar ainda, mas a gente está com umas 8 obras rodando aí da Equatorial. Não, você não precisa vincular ele em obra específica. Eu estou mostrando aqui, ó, porque como nós estamos startando uma informação que ela vai passar a cobrar aí em termos jurídicos, a gente já tem que começar de algum lugar, concorda? Não, perfeito. E aí depois ele pode ir para outras obras, não vai precisar fazer esse diagnóstico mais. Entendeu? A não ser que você vai fazer lá, e aí ele está entrando, eu quero segurança local, ele vai e aproveita, né? Mede esse cara que está fazendo transferência de uma obra para outra. Até considerei isso aqui dentro da análise de cada um, que ele está sendo transferido. Vou mostrar para você aqui, por exemplo, ó. Eu coloquei, por exemplo, a situação do carpinteiro aqui, ó. Se eu vir na informação dele e editar, eu vou perceber aqui, ó, e que ele está em início de obra, esse carpinteiro. Ele foi contratado agora, entendeu? Mas tem situação aqui que eu considerei diferente, ó. Vou mostrar aqui uma outra situação. Já é o colaborador já contratado. O engenheiro eu já considerei algo diferente. Eu coloquei que ele foi transferido, tá vendo? Ah, tá, perfeito. Entendeu? Então essa informação aqui é relevante, tá? Isso aí a gente consegue editar. Esse é todo editável, vocês. Aqui é o dado preliminar, tá, beleza? Aí então aqui, ó, se eu for fazer, aqui por exemplo, vou fazer uma análise agora na obra civil do ajudante. Certo? Então veja bem, quando eu clico aqui ó, em qualquer função, vocês podem reparar que essa tabela do lado, ela é chamada, essa tabela aqui, ó, ela é uma tabela de sessão, tá? Essa aqui, ó, é uma tabela que a gente vai fazer a sessão de entrevista com o trabalhador. Então aqui, ó, ele já apareceu aqui, obra civil ajudante, tá? Ele está nesse grupo homogêneo aqui. Então aqui ele tem esse tanto de tempo naquela obra, ele foi para aquela obra, ele está ativo e ele está iniciando. Então nessa informação que eu tenho aqui, ó, que eu vou iniciar uma sessão, eu vou vir aqui, ó, tá vendo? E vou passar as informações seguintes. Então veja bem, qual que é o motivo que me levou a fazer essa entrevista psicossocial? Aqui, Danilo, até eu chamar a atenção de você e também da colega aí, é o seguinte, aqui eu posso colocar a variável que eu quiser, beleza? Vamos dizer que é admissional, ou vamos dizer que é integração, enfim. Mas eu vou falar que é admissional, tá? Vocês estão admitindo ele, vocês vão passar ele pelo exame, pré-exame médico. Então, no admissional, vocês fizeram isso. Então, aqui é o seguinte, precisa do consentimento dele, tá? É a lei, é a LGPD. Se eu não tiver o consentimento dele, eu não posso fazer essa entrevista, beleza? Aqui eu já vou abrir uma informação aqui com relação à questão de fazer uma reunião preliminar com todos da obra, explicar que vai acontecer, desculpa gente, que vai acontecer esse processo de entrevistas individuais, mas façam todo mundo primeiro, ó pessoal, a gente vai ter a necessidade de fazer uma entrevista com todos vocês, mas ela vai ser individual, entendeu? Aí vocês vão explicar para ele, o motivo é porque agora temos uma lei, a gente tem que avaliar vocês em termos de
cuidado com a saúde mental. Pode ser um tempo aqui para aliviar, né? Sim. Aí vocês vão criar, claro, essa informação da melhor maneira que vocês achar adequado. Claro. Aí uma vez que vocês criaram essa informação, passou, criou para o grupo, faz um registro que você fez essa preliminar, apresentou para todos ali, entendeu? Quando for para começar, eu vou lá, faço isso para vocês, para a gente fazer isso junto, para ficar padrão, né? Entendeu? Aí o que acontece? Quando for fazer no individual, vai precisar ter um consentimento. Sim, consentiu. Agora que eu vou preencher, ó. Qual que é o local que a gente vai fazer essa reunião? Vai ser na obra mesmo? Danilo, se for lá na obra mesmo, é só colocar o nome onde vai ser. Vai ser numa clínica, porque assim, como aqui é admissional, você vai fazer na obra. Mas se fosse uma situação que você vai tratar uma pessoa, que é a mesma coisa, vamos abrir o mesmo formulário, vou tratar uma pessoa que ela já demonstrou um diagnóstico que estou preocupado. Aí você vai colocar aqui que vai mandar ele para uma clínica X, entendeu? Certo. Ou para um especialista tal. Mas aqui eu coloquei que vai ser na obra. E aqui com relação a esse ajudante nessa obra, eu posso pôr uma observação em particular. Eu posso dizer assim, ó, ele veio transferido de uma obra, ou ele por conta de ter sido tirado da obra, tá? Por ter apresentado um comportamento em desacordo e tal. Aí você pode, tudo que você fizer aqui, isso vai reunir uma série de dados no seu banco de dados, tá? Onde? Eu vou abrir agora aqui, onde que isso aqui vai parar, ó. Nós estamos trabalhando em governança, então toda essa informação, ela vem parar aqui, ó. Então todas as respostas do trabalhador, ela vai ser consolidada no banco de dados. Estão vendo aqui? Beleza? Então aqui os trabalhadores cadastrados, eles vão aparecer aqui, tá? Então tudo que vocês perguntarem vão sair nesta tabela. Essa tabela, ela vai estar implantada no Drive de vocês. E lá no Drive a gente vai ter todas as perguntas que nós fizemos para ele, as escalas de valores, tá? A relação das escalas de acordo com os princípios e as técnicas e metodologia adotadas pela psicologia. E as respostas dessa pessoa vai estar aqui, entendeu? Os scores, que são as escalas, vão estar demonstrando os níveis da metodologia, as escalas de severidade, por aí vai. Plano de ação que a gente tomou, e tudo vai vir para cá. Voltando para o aplicativo. Então aqui, ó, se eu registrar uma informação, eu vou ter essa informação depois, isso vai me ajudar. Posso passar adiante? Pode seguir. Beleza, então aqui nós já registramos então esse ajudante. Qual que é o próximo passo? Ó? Aqui eu vou iniciar então agora uma entrevista com ele. Tá? Agora que começa o chamado resposta. Vou vir com vocês aqui, eu estou com um ajudante da obra civil, lá do Goiânia Leste. Goiânia Leste, início de obra. Início de obra. E eu já fiz uma sessão já inicial informando qual que é o motivo dessa avaliação que eu vou fazer agora. Na verdade vai ser uma análise, a avaliação vai ser depois e quem vai fazer vai ser o próprio aplicativo. Eu vou fazer uma análise aqui, ó, e vou adicionar então as perguntas. Então ele já habilitou aqui, ó, se eu tivesse outras obras, outras informações aqui com relação à empresa, e aparecer todas aqui. Aqui apareceu especificamente o funcionário da obra civil, mas eu podia ter lá um funcionário da administração, um funcionário do transporte, e por aí vai. Agora está associado a ele a pergunta ao IP, lá desse registro. Certo? Agora aqui começa a pergunta, ó. Aí eu vou já passar uma orientação para vocês. Você está vendo aqui que eu tenho aqui um monitor que eu posso fazer perguntas novas? Sim. Isso aqui é fundamental, né? Por quê? Eu posso criar um esquema, uma escala de valor de acordo com a minha necessidade, personalizado. Entendi. Se surgir, durante a entrevista, surgir necessidade de editar uma nova pergunta, eu consigo fazer por aí. Você vai conseguir fazer essa nova pergunta, mas vocês não vão fazer por aqui. Se vocês tiverem alguma coisa para aditivar, aí vocês têm que passar para mim. Por quê? Porque todas elas têm um campo calculado. Entendi. Porque senão atrapalha a fórmula das... Por quê? Porque você não vai conseguir fazer a métrica correta. Porque se você pensar, aqui entra, se eu fizer edição por aqui, ela vai aceitar. Só que a escala vai ficar diferente, ela vai roubar. Mas o correto, então, é seguir o que está aí no roteiro. Só aqui. Agora você fala assim, sério, eu quero mudar as escalas. Eu acho que essa primeira foi bom, assim, a gente conseguiu, agora eu quero fazer uma escala, eu quero medir o comportamento hoje da minha liderança. Entendeu? E aí eu vou medir o pessoal, claro, né? Eu meço o efetivo, vou entender a liderança. Entendeu? Então aqui, ó, vamos falar agora no nível geral. Então vamos fazer a pergunta do trabalhador, ó. Senhor trabalhador, o volume de trabalho é compatível com o tempo disponível do senhor? Aí ele vai responder. Aí ele vai dizer, por exemplo, não. Quando ele fala não, não é o quê? É positivo ou negativo? Negativo, certo? Então o que significa aqui, ó, que esse não, eu posso até colocar uma observação. Se ele me deu uma dica, eu vou ter que registrar, porque ele é negativo, entendeu? O volume de trabalho dele, ó. Entendeu? Será que esse cara trabalha tanto assim e eu não tô vendo? Você é da gestão de saúde e segurança, peraí. Esse cara tá dando uma informação, isso é uma dor, é uma possibilidade, certo? Claro. Então, essa resposta texto eu tenho que colocar ela bem objetiva, sim ou não. E se eu tiver alguma observação em cima do comentário dele, eu coloco embaixo. Isso, aí eu vou mostrar para vocês exatamente o que você perguntou agora. Sim ou não, ou existe outro parâmetro. Existe outro parâmetro, eu vou mostrar todos os parâmetros, tá? Na verdade são 3. Beleza? Então vamos lá. Ele falou não, então tem uma dor aqui, ó. Então beleza. Então precisava registrar. Agora eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar fazendo as respostas com ele, só que eu vou expandir aqui, ó.
para a gente trabalhar numa configuração para a gente olhar duas situações ao mesmo tempo. Então aqui, ó. Então eu vou continuar vendo aqui as respostas, beleza? Beleza. Aqui então a gente vai fazer as perguntas. O volume de trabalho nós já perguntamos, ele disse que não. Agora nós vamos perguntar a outra, é na sequência. Há metas ou prazo excessivo no dia a dia? Então assim, se ele falar sim, isso é negativo, entendeu? Se ele falou não tem meta. Essa é uma realidade de você. Então não tem meta, é não. Ele falou que tem, certo? Vou trabalhar com a melhor para mim. Seu ritmo de trabalho imposto por pessoa ou sistema? Então uma coisa, se ele falou sim, é negativo. Negativo. Aí, próxima pergunta. Pergunta. Consegue realizar pausas adequadas? Aí se ele falou não, ele não consegue. Tem que trabalhar com ritmo grande e tal, sem pausa. Então é negativo. A outra pergunta. O trabalho exige atenção contínua sem descanso? Aí se ele falar sim, é negativo. Aí você pode perceber o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui nas respostas? Eu respondi ela, ó. Certo, tô vendo a pontuação. Você viu que a escala, ela tá batendo, ela tá dando valor, não tá dando nenhuma zero? O que significa isso? E tudo isso aqui, ele tá apresentando dores, são problemas que você tem aí no seu processo. Tá? São problemas. Beleza, então vamos agora adicionar mais. Aqui, ó, eu vou perguntar, eu tenho que ficar concentrado o tempo inteiro. Então, mais uma negativa. Vou perguntar de novo. Lida com pressão mental frequente? Cara, vocês têm demais, por conta dessa fiscalização. Isso aqui, se responder sim, você pode ficar até tranquilo. Essa é uma subjetividade. Agora veja aqui, ó. Tá vendo que deu errado? Sim, aí deu zero. Por quê? Porque a escala não é essa. Certo? E o que vocês vão fazer para entender a escala? Ó, vocês vão ter aqui, ó, o fluxo de governança de vocês. Essa pergunta em particular, ó, guarda ela. Lida com pressão. E a gente vai vir na escala de pergunta e ver que escala que ela está dizendo. Ela é uma escala... lida com pressão, né? Pressão mental, isso. Ela é uma escala de demanda, pressão mental. E ela não é sim não, tá vendo? Ela é de sim. Ela é de sim. Aí você tem que perguntar de 1 a 5, o que você acha que é o nível de pressão que você tem, tipo isso? Você pode perguntar para ele objetivo, só que os técnicos de segurança, eles vão pegar essa escala, e deixar impressa. Entendeu? Para ele saber. Bom, quando chegar nessa pergunta, ela não é assim não. Ela é escala. A resposta tem que escrever escala. Tá? Para quê? Para ter a resposta do campo calculado. Certo. Para fazer referência a NR1, tá? Mas aí no caso você fala a resposta tem que ser escala, ele tem que dar um número. Quem estiver entrevistando vai escrever como resposta escala, não vai responder sim e nem não, certo? Certo. Agora sim, se for positivo, aí vai responder o quê? Sim, entendeu? Sim, tá? E se responder não também não vai dar nada, vai dar zero. Vai dar zero. Beleza? Por quê? Porque a resposta aqui é a escala. A resposta do quê? A resposta desse valor de negativo. Esse valor ser uma soma e ela está representando uma dor. Compreendeu? Sim, não, eu entendi, mas o que eu entendo, minha dúvida é a seguinte, é uma escala a resposta. Ele tem que dar um resultado sobre isso? Tipo, eu vi na frente, escala de 1 a 5, por exemplo. Se for negativo, ele vai dar. Vou arrumar ela aqui agora, ó. Essa é a de resposta, né? Que é essa aqui, ó. Vou editar ela, ó, tá? Vou editar essa escala, ela tá aqui. A gente respondeu para essa escala 0. Então agora nós vamos entrar nela. Essa 0. Errado. É tanta coisa aqui, cara, que a lógica acaba arrebentando a cabeça. Essa aqui. Isso, acho. Aqui você não tem que colocar aqui embaixo, não, escolhe item. Aí tem lá... Não. É aqui mesmo, mas é normal. Tem hora que ela dá um pouquinho de canseira mesmo. Aqui, ó. Aqui eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu consigo pegar aquela resposta, ela tem que ser escala, tá vendo aqui, ó? Eu quero mostrar exatamente a configuração, tá? Aqui. Então ela é uma escala. Eu respondi ela não como escala, eu respondi ela com resposta sim ou não. A edição fica aqui, ó. Então o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso arrumar essa resposta, tá? Então eu vou precisar arrumar ela. Então essa resposta precisa ser 0, beleza? E aí, para arrumar, a gente vai entrar aqui e vai editar. Tá? Isso aqui a gente vai tratar depois, quando eu estiver explicando para vocês aonde que a gente arruma e tal. Só quero mostrar que a gente não pode dar resposta de qualquer forma em todo lugar, tá? Porque aqui, ó, ela não ficou correta, tá? É isso. Então vamos passar adiante. Nós estamos no trabalhador.
ajudante, obra civil, e estamos fazendo a sessão de perguntas, que é essa sessão aqui. Vamos continuar as perguntas e vamos adicionar outra pergunta. Por exemplo, não quero mais. Lida com pressão frequentemente, lida com sofrimento, conflito terceiro. Aí aqui, ó, nós vamos responder de novo. Agora, numa situação dessa, você perceber que está envolvendo uma força muito grande subjetiva, sempre vai ser escala, tá? Que é assim, muito de forma íntima, tá? Entendi. Mas aqui vai ficar claro, todos os para poder fazer as perguntas corretas. Então aqui, por exemplo, aqui nós vamos colocar direto, ó, isso aqui é uma escala. Então aqui, ó, nessa escala você viu que já apareceu o valor. Tá? Se eu tivesse colocado lá sim, ela ia aparecer 0. Então quando eu quero representar que aquilo não é negativo, a resposta do trabalhador, eu vou colocar o quê? Sim. Ou coloco nada. Beleza? Certo. Tá? Ou coloco nada. Tá bom. A resposta deu certo aqui, tá certinho, beleza? Tá? Por quê? Porque aí ela afirmou. Como eu coloquei escala, ela já jogou. E aqui ele colocou escala porque eu tinha colocado sim. Aí ele transformou em escala e colocou 0. Vamos continuar. Próximo passo é fazer outra pergunta. Tá? Com relação se ele consegue se organizar no trabalho. Ele vai falar, por exemplo, não, eu não consigo me organizar. Então, mais um ponto negativo, tá vendo? Beleza? Bom, com essas perguntas, que são 30 respostas, né, que a gente vai construir a banco de dados, nós já temos, então, condição de fazer as análises em cima disso aqui, exatamente. Então, nós vamos partir agora, então, para as análises. Então, vou voltar aqui na obra civil, né? Tá? E eu posso, inclusive, entrar novamente aqui, ó, tanto na seção para reformar alguma informação, como nas respostas. O score aqui que Entendi. nada, aqui não dá para mexer em nada. Não dá para alterar nada. Não, o score é fechado. Aqui a gente não pode entrar para a petição, porque não quebra a forma. Vai ser o resultado aí. Então aqui eu já tenho uma análise pronta. O que a gente precisa avaliar agora? Então vamos avaliar agora com relação a essa situação se a gente vai precisar abrir um plano de ação ou não. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui os meus indicadores, os KPIs de risco ao longo do tempo, está 0, não tem nenhum. Como eu tenho uma situação aqui de ações por status, se eu tenho status aberto, em andamento, não tenho nada dentro desse plano de ação. Aqui eu tenho o dashboard, ele vai mostrar tudo com relação à visão geral, com relação às análises que a gente já fez. Na obra civil a gente já tem aqui o ajudante, tá vendo? A gente perguntou, tá? E nós temos também a avaliação do pedreiro que eu fiz mais cedo. Então nós temos já 2 avaliações aqui, beleza? As respostas, elas ficam consolidadas dentro da régua resposta mesmo, a gente vai poder verificar, e dentro da resposta a gente consegue abrir o plano de ação, entendeu? A gente consegue abrir por aqui, fazer o plano de ação e transformar esse plano de ação dentro da nossa estratégia para levar para dentro do GRO. Então como é que a gente vai fazer isso? Posso fazer o plano de ação já direto aqui, ó. Se a gente quiser fazer o plano de ação aqui, a gente já abre aqui, por exemplo, ó, se a gente avaliou que tem algumas situações lá que precisam de uma medida organizacional, ou seja, aquele trabalhador, ele demonstrou sofrimento porque o ambiente está desorganizado, não está tendo planejamento, ele está saindo mais tarde, é hora extra todo dia, ou eu vou precisar de um treinamento, entendeu? Ou eu vi que o sofrimento dele foi tão grande que a gente vai precisar de uma intervenção clínica aqui, tá? Vamos dizer que é uma medida organizacional. Aí você pode dizer que a gente vai ter que fazer um planejamento do cronograma de obra. Então, a gente vai ter que trabalhar uma organizacional. Para quê? Para a gente interferir naquelas dores que a gente está percebendo lá naquele grupo. E aí quem vai o responsável por isso vai ser a obra mesmo. A gente vai estabelecer a data, vamos fazer isso aqui para o dia 30. O status, ele só foi aberto. Tá? Agora aqui, veja bem, Danilo, olha a importância do processo inteiro. Ele está puxando aqui exatamente aquela medição daquele funcionário, aquele B, compreende? Entendi, daquele que você iniciou. Então você teve um caso que você precisa tratar. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou pegar um link, ó, que é o meu relatório de investigação. Tá? Isso aqui é hipotético, tá? Beleza? Então aqui eu estou buscando, eu fiz e eu já deixei ele baixado aqui. Pode ser uma fotografia, pode ser um relatório, pode ser o que for. E já vou deixar isso aqui num banco de inventário, está inventariado aqui, ó. As informações referentes àquele trabalhador. Olha o que aconteceu com o status. Eu não falei que fechei, né? Não fechou, tá? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Eu tenho um caso em aberto na obra Goiânia Leste. Certo? Um caso em aberto. Se a gente tivesse com relação a esse plano de ação mais uma intervenção, por exemplo, nós vamos precisar também fazer uma medida individual. Precisa de um treinamento NR17, porque nós temos uma situação da reclamação porque o posto de trabalho dele não está legal, uma das maiores queixas que está acontecendo. Então vamos programar o treinamento lá para o dia 27, beleza? Aí o status, ele ficou em andamento. E aqui, ó, como foi a gente planejou esse treinamento, fizemos uma reunião, já atribuímos a alguém,
Então lá já está tudo estabelecido. A pessoa que vai fazer, o dia, data, hora de serviço, tudo certo. Então tem também mais uma informação com relação àquele caso que eu estou tratando. Entendeu? Eu identifiquei, analisei e avaliei o problema. Agora eu comecei a tratar. Então beleza. Aqui agora qual é o próximo passo que a gente deve fazer com relação a esse evento. Aqui vocês vão reparar que no registro de risco eu não tenho nenhum ainda. Tá? Eu estou sem registro de risco aqui. Tá? Aqui ó, no dashboard. Por quê? Porque eu ainda não atribuí alguns macros aqui com relação a essas informações. Aqui eu tenho os controles já feitos. Eu disse que a gente vai ter que fazer um controle organizacional e individual, lembra? Isso. Se eu quiser saber o que é isso que nós tratamos aqui, o PEC Segurança, é só clicar em cima. Ó. A gente vai pegar ó, a informação sobre quem, ó, perceba, a data que foi, qual que é o tipo de barreira que foi proposto, a data que foi aberto, o processo. Aí aqui eu tenho também a obra que foi relacionada àquele fato, obra civil, a medida organizacional, a descrição que foi proposta, o prazo e ele está em aberto. E aqui eu já tenho também a minha opinião de serviço que já foi disparada lá, de contratação de quem que vai fazer aquele treinamento, aqui quem vai fazer essa manobra aqui, para organizar a obra e tal, entendeu? Entendi. Por aqui eu consigo criar então lá no meu dashboard plano de ação, tá? Ele já subiu, tá? E aqui eu consigo concluir essa ação. Se ela foi feita, a obra pode tanto concluir como prorrogar. Ou assumir, vamos assumir isso aqui? Tá, quem que vai assumir? Tem uma pessoa aqui que eu contratei, e ela já ficou para assumir. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui o responsável? Obra. Eu vou apertar o action de assumir, ó. O Sérgio Soledade assumiu. Por quê? Você me contratou. Eu sou essa pessoa do link aqui, entendeu? Então essa responsabilidade já está atribuída, mas o prazo ainda não resolveu, entendeu? Aí eu consegui resolver isso aqui, ó. A pessoa que foi dar o treinamento lá junto com o técnico, tal, ele já conseguiu consolidar, já conseguiu pôr os mapas certinho, as evidências. Aí agora aqui eu vou concluir, ó. Pá, concluído. Acabou. Eu não vou precisar mais me preocupar com esse evento, ele já está resolvido. Beleza? Então veja bem, então com relação agora aqui, ó, aí o nosso dashboard ele mudou. Eu não tenho nada aberto mais, eu tenho ainda em andamento e já tenho concluído. Se eu quero ver o que eu já concluí, isso aqui acabou. Aí ficou legal, né, Danilo? Por quê? Porque você sabe que você não precisa mais fazer essa medida, tá? Ela tá dando dor de cabeça, mas ela já foi arrumada. Importante, tudo que eu tô falando para você aqui, ela tá indo para sua governança. Então você tem um compliance rodando aqui, ó. Então assim, no seu plano de ação, já começou aqui, ó. Prestou atenção aqui, ó. Aquela chave key lá, aquele D relacionado àquele trabalhador, ela já rodou. Você já conseguiu adotar uma medida organizacional, entendeu? E você atribuiu ao gestor da área no prazo, entendeu? Que já está resolvido, tá? Esse estado aberto aqui, ó, você pode, por exemplo, nesse caso aqui é organizacional, aqui concluído, tá? Aí você insere uma evidência, um link ou uma... Isso, você pode colocar um link e tal. Mas o importante é o seguinte, você já rodou todinha ela já está toda pronta, tá? E aí, o seu plano de ação, ele vai te entregar um gráfico de pizza dizendo o seguinte, ó, quantas ações eu tinha organizacional? Ó, eu tenho organizacional 33%, é essa aqui, só que ela já está concluída, tá bom, não tem mais nada para fazer, tá bom, não tem mais nada, já resolvi. E aí, consigo avaliar também quantas que eu tenho para fazer intervenção de encaminhamento clínico. Opa, eu tenho essa aqui, entendeu? Que é para intervenção clínica. Quantas que eu tenho para proteção individual, que são barreiras de segurança, de suporte, treinamento ou EPI. Eu tenho 33%, qual que é ela? Opa, individual aqui está falando que é treinamento de NR17, está programado dia 27/1 e está em andamento. E ela vai acontecer nessa obra. Beleza. Então aqui agora, próximo passo, entender os scores. Quais scores que eu tenho aqui? Ou seja, a minha escala está dizendo que os meus riscos todos são desprezíveis, tá vendo? Aquela medida que nós fizemos, mesmo que se for negativa, ela foi desprezível por quê? Porque elas não atingiu o valor acima de 9, nós medimos abaixo de 9, então ela ficou abaixo, certo? Ali, então, se a gente responder mais perguntas, se passar de 9... Aí ela vai cair para cá, ó. Nós temos as respostas, foi a outra análise que eu fiz, ó. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, nós temos, aqui, ó, presta atenção, na obra nós temos uma avaliação, tá? Porque essa foi a primeira que eu fiz, e ela foi negativa. Olha a tendência que tem, ó, eu vou te explicar esse gráfico, aqui a grande sacada de gestão está aqui, no gráfico temporal, que é o de tendência e evolução. O que ele está dizendo? Nós temos uma sessão só registrada, ou seja, eu fiz só uma entrevista, e eu tenho 10 trabalhadores nessa obra, tá ativo, tá pegando aí o raciocínio? Sim. E aí eu tenho 0 risco desprezível nessa situação, dessa primeira análise que eu fiz. Foi a primeira. Sim. Só que eu tenho um significante, eu tenho um alto, e aí eu tenho um salto aqui, cara, de 6 crítico, entendeu? 6 crítico. E aí eu tenho uma tendência para evoluir sempre para a situação pior.
Olha a relevância disso aqui, Danilo. Percebeu o seguinte, em cima da análise lá que nós fizemos junto agora, a gente pode construir automaticamente, isso aqui eu faço automático, tá? Automático, ele te entrega esses dados sem você precisar calcular, mas eu acho que isso não é bom, por quê? Porque se você calcula ele, eu vou fazer aqui, eu vou zerar tudo, ó. Eu não tenho nada significante, nada desse, acabou. Só que quando eu olho aquela escala de parâmetros, eu posso aproveitar aquilo e fazer o seguinte, bom, o parceiro técnico de segurança, você fez 30 análises, beleza, me dá o resultado. Aí aquele resultado, você quer verificar as respostas. Em vez de você analisar lá, você pega as respostas e você fala, eu posso ser desprezível. Aqui eu tive 4 desprezíveis. Então, minha tendência para desprezível é baixa, tá vendo aqui? Ó, eu tenho 4 desprezíveis nessa análise aqui que essa pessoa me respondeu. Só que ele respondeu alguns itens significantes também, tá vendo? Opa, então eu também tenho essa tendência. E teve itens que ele respondeu que ficou alto. Então, e aí eu tenho também algumas situações que é a resposta dele. E você pode transformar isso para você fazer uma análise. Então aqui eu vou perceber o seguinte, ó, eu tenho uma situação que ela é significante autocrítica e tenho a minha pior situação que ela é alta, para esse caso dessa pessoa. Aí eu não estou falando que a gente está com um ajudante aqui, ó, não é isso? Sim. Não, aqui desculpa, tem um pedreiro. Essa aqui foi a primeira análise que eu fiz. Eu estou dizendo que eu estou com um pedreiro aqui na obra. Aí eu tenho um grupo homogêneo de exposição, eu vou avaliar o restante. O que eu vou poder ver? Com relação ao volume de profissionais dentro do grupo, eu vi que a resposta com relação a esse item aqui que deu 4, vamos falar, por exemplo, com relação ao relacionamento interpessoal com a chefia. Esse deu 4 aqui. Os outros também deram 4. Qual que é o seu problema, Danilo? Meu problema é de gestão, com a chefia. Exatamente. Isso aí, tá? Você tem um problema com a gestão. Aí a fiscalização, você está medindo. Qual que é o seu problema, Danilo? A fiscalização. Entendeu? Aí você tem uma situação lá que está relacionada os trabalhadores que estão alojados. Aí tem uma insatisfação com, por exemplo, alimentação, entendeu? Alojamento, uma série de coisas. As reclamações vocês vão perceber. Por quê? Porque cada pessoa, a gente consegue extrair uma informação. E, no geral, a gente consegue comparar essas informações. Entendeu? Entendi. Em cima disso aqui, eu consigo disparar o plano de ação. Beleza? A gente pegar, fazer isso aqui e virar o plano de ação. Aí ele já cai direto para o plano de ação, beleza? Habilita a água do plano de ação e a gente vai propor a medida para a gente, nosso PGR. Você vai perceber que a nossa análise ela não foge nada disso aqui. A gente tem lá no PGR um campo calculado que a gente mede exatamente a prioridade, ou seja, o que é a prioridade aqui? Ó? Eu tenho esse risco que ele é significante, eu tenho esse risco aqui que ele é um só que ele é significante autocrítico, tenho esse que deu 4 pontuação de risco alto. Então, o que vai acontecer? A gente tem que dedicar a prioridade exatamente onde eu tenho, por exemplo, maior volume, ou eu tenho uma escala de grau de risco muito alto, embora o volume não seja tão alto, mas aquela resposta que a pessoa me entrega ali, ela está relacionada a uma dor muito forte. Então, isso para mim vai ser prioridade. Compreende? Entendi. Entendeu? Então, meu plano de ação vai ser gerado no quê? Vai ser gerado exatamente em cima da onde eu estou focado, que é a gestão. A minha gestão, por exemplo, ela está focada lá dentro do princípio do PDCA, lá do SGQ, no valor da pessoa humana. Então, assim, com relação ao cuidado dessa pessoa, os direitos humanos, eu não vou permitir que ninguém faça o trabalhador sofrer. Se esse sofrimento ele está sendo por conta de relacionamento, entendeu? Entre a equipe, entre a chefia e tal, e ela está negativa, eu vou tratar exatamente aqui, ó. Mas se, por exemplo, meu risco, a resposta foi, por exemplo, as condições, a minha escala, ela pegou exatamente em cima do ambiente, eu vou tratar o ambiente ele está gerando um desconforto. Por quê? Esse indicador está mostrando para mim o seguinte, aonde que eu vou começar a ter prejuízo em termos de produtividade, concorda? Concordo. Entendeu? A minha produção vai cair por causa disso aqui, ó. Agora eu percebi aqui, por exemplo, que eu tenho 4 desprezíveis. Opa, totalmente positivo. Ou seja, o que é esse desprezível dentro daquela escala está medindo e eu posso deixar tudo ficar desprezível. Então eu vou pegar essa situação que eu estou hoje aqui, que está me favorecendo, e vou tornar tudo desprezível. Ou seja, eu quero derrubar aqui, eu quero. Aí começa meu plano de ação. Eu quero derrubar, tem uma meta para mim não ter mais risco alto. Eu quero jogar ele, ó. Eu tolero dois riscos altos. Não, tolero só um risco alto na obra, por obra. Aí ele cai aqui para baixo. E não tolero nenhum crítico, eu quero 0 crítico. Por quê? Crítico, meu amigo, é muito, como ele diz, crítico, né? E eu não tolero nenhum significante autocrítico. Mas eu tolero que o risco, por exemplo, ele venha, eu possa ter risco alto. Posso ter, porque assim, é uma relação na obra que acaba que ela gera alguns tipos de pressão. Por que o alto não vai me trazer tanto problema? Porque o alto, ele vai ficar dentro de um patamar em que a minha escala de evolução ela não vai me perturbar ao longo do tempo, entendeu?
Porque ele vai ficar sempre na área de 1 aqui, ó. Quando eu estou na escala de 1, eu não entro dentro de uma probabilidade de precisar assumir o risco psicossocial. Você está me entendendo? É isso. Uma vez que eu extrapolei 2, aí eu estou numa probabilidade de assumir um risco psicossocial. E aí ele vai ter que ir para o PGR dentro do plano de ação para virar, então, ASO, entendeu? E lá dentro vai ter que ter medidas clínicas, por exemplo. Mas aí chega ao ponto de eu ter que colocar para poder fazer, por exemplo, avaliação psicológica no ASO? Ou não? Pode chegar, assim, eu tô falando, quando a gente começar a medir, tudo é bom quando a gente consegue implantar o sistema, certo? A gente consegue, por exemplo, você pode agora, já que não saiu ainda, a lei ainda não está vigorando, mas já está em vigor, entendeu? Ela está só em vacação legis, esperando entrar... Até mais, né? Aí então o que acontece? A gente pode, você agora que tem que cumprir com ela, aproveitar e consolidar dados. E você ter, aí eu vou construir o seu dashboard, vai ficar construído aqui, e aí você vai ter o quê? A informação, como que as suas variáveis estão conversando com cada obra. Entendeu? As suas variáveis do quê? De desprezível, significante alto, crítico, né? Você vai olhar as variáveis... Você consegue avaliar a gestão da obra fazendo esse questionamento aí. Cada colaborador nos obra, você vai ter o resultado específico da obra. Você consegue avaliar para a gestão. Uma pergunta isso aí. Respondendo isso aí, por exemplo, vou fazer uma contratação. Certo. Eu tenho que aplicar esse questionário, então, antes de realizar essa contratação, para me definir o que vai ser necessário no exame admissional da pessoa, do colaborador? Você com base lá no tempo de profissão, vamos pensar que você vai pegar uma pessoa para assumir uma atividade que tem um risco muito alto, entendeu? É um risco crítico. Operador de caminhão guindalte, para trabalhar dentro de subestação energizada, certo? Então esse é o tipo de trabalhador que ele precisa ser feito uma análise psicossocial já na entrada. Ou seja, vou pegar com base nas informações dele, ver toda essa métrica, vou criar uma métrica específica que eu quero medir. Tá? Eu quero ver essa pessoa em termos de trabalho em equipe, quero ver essa pessoa em termos de tolerar pressão, seja ambiental, seja pressão de cobrança. Então eu vou medir isso aqui, então você mede na contratação. Mas agora, o que eu te respondendo já em cima do que a lei está tratando, você vai ter que medir todo mundo, né? Porque a lei começa agora, né, Danilo? Maio já tá... Diz que é maio, né? A partir do... Ah, mas ela não passa não, porque pediram por um prazo vai delatar o prazo de implementação e ela foi delatada, né? O prazo agora vai vencer e vai ter que cumprir. Então não tem como ter um segundo prazo, uma segunda prorrogação. Não funciona assim a legislação, né? Mas agora a gente já tem que saber qual é isso, senão... Tá? Problema disso. Nele, então, o que está faltando consolidar de informação no aplicativo, certo? A gente já conseguiu iniciar, rodar e gerar dados. Não está faltando nada. Você simplesmente só vai falar para mim assim, sério, eu não quero fazer manual, não. Eu quero automação. Aí eu vou deixar esse campo automático. Esse action aqui, ó, na hora que apertar, por exemplo, eu vi aqui, ó, e ele deu essa pausa. Por quê? Porque eu não deixei automático para gerar a plano de ação. Eu acho interessante fazer uma validação de dados. E essa validação de dados, ela tem que ser feita pelo especialista. Concorda, por exemplo? Pode ser você, embora não é especialista em psicologia, cara, mas você é o responsável pela gestão. Então, o que está acontecendo na gestão, cara? Você precisa hoje ter uma noção de, por exemplo, eu quero preencher, eu quero ver isso aqui. Eu quero ver nesse primeiro momento, depois eu vou querer que ele fique automático, mas nesse primeiro momento eu quero ver. Porque já vai chegar tudo pronto. É só uma questão de eu olhar assim, ó, opa, tem um 2 desses, 3 desses, quanto que deu? Qual que é a minha tendência? Opa, nessa obra a minha tendência é ter um risco significante. Beleza, significante para mim está dentro da minha meta. Pra mim tá nesse gráfico aqui foi em cima de uma única análise, desse que você fez de exemplo aí, né? Se eu tiver aí 30 análises, esse quadro aqui vai ser cumulativo referente às 30 análises, ou vai ser só específico daquela análise? Essa aqui, ó, eles me estão falando de 1. Se eu tiver 2, aí nós vamos para aqui, ó, ela vai estar aqui. Entendi. Aí esse aqui vai crescendo. Se eu tiver 30, significa que essa escala está para cima. Aqui eu só estou até 10. Porque nessa aula eu só considerei 10 funções, tá? Eu vi, tem aqui seção de registro registrada, a quantidade de avaliação feita, né? Entendeu? Entendi. Tá? Aí depois dessas informações todas prontas, nós vamos ter condição de ver aqui, ó, os riscos desprezíveis, quantos que a gente tem, tá? E aonde que esses riscos estão. Como eu disse, ele só deu desprezível, porque a gente não tem uma medição com 30, então ele vai dar só desprezível mesmo. Mas se ele tivesse dado crítico, a gente sabia onde que estava, quem que é a pessoa. O risco do setor, eu não tenho condição de calcular, porque ainda a gente não teve condição de medir todos os setores. Então eu preciso fazer aqui um dashboard.
O risco é o plano de ações. Aqui eu já tenho condição de fazer. Aqui é interessante demais, amigo. Porque aqui, cara, é a grande sacada nossa na área de gestão. Por quê? É onde a gente quebra a cabeça. Porque a gente vai lá, faz o PGR, o GRO, compõe o plano de ação, só que a gente não acompanha. Entendeu? Por que a gente não acompanha? Porque a gente não tem uma automação desse jeito. E aqui não, aqui eu tenho condição de concluir o plano de ação, prorrogar. Ó, por exemplo, aqui eu vou prorrogar, tá pro dia 30 do 1. Toda vez que eu prorrogo, eu jogo para frente 7 dias, ó. Eu joguei 7 dias. Por quê? Eu não consegui cumprir. Não deu para cumprir, mas eu consegui prorrogar ele. Porque eu fiz um ajuste aqui, certo? Tá? Agora, se eu quiser priorizar também, eu consigo priorizar como urgente. Tá? Eu consigo mexer nisso aqui, ó. Essa entrada está inválida agora porque eu não validei ela para a gente assumir isso aqui. Só se for uma vontade de cada cliente. Mesma coisa aqui, o plano de ação, ele já foi gerado, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui em cima, ó. O plano de ação por essa análise. Gerei outro, ó. Viu? Então, gerei aqui, ó, automático. 2 planos de ação para essa situação aqui. Tá? Então, se eu entro em plano de ação agora, eu consegui gerar por aqui. Enfim, aqui eu vou conseguir verificar quantos planos de ação eu tenho aberto, aquele que eu acabei de gerar aqui, ó. Tá vendo? Eu fiquei com 3 em aberto, eu gerei aquelas, tá vendo? Tava em análise, gerei 3 planos de ação para eles, ó. Gerei por 30 do 1, gerei por 6 do 2. E aqui a gente consegue verificar o que? Cara, até agora eu não consegui tratar isso, eu só estou prorrogando esse problema, entendeu? Estou prorrogando. E aí, por que eu só estou prorrogando? Porque eu não dei conta de arrumar. E a mesma coisa, quando eu gerei o plano de ação automático, ele já jogou para cá, ó, aquelas análises. De novo, eles estão aqui, ó, aberto. Mesma coisa, tá vendo? E aqui os riscos. Isso agora, como eu estou sem o risco lá de verdade, é só o risco que nós fizemos segurado, ele não vai aparecer. Tá? E aqui eu vou ter toda a situação aqui no painel. Então, o que são essas situações? Eu tenho uma visão geral, tá? Quantos presídios eu tenho, aquele cálculo que a gente está fazendo lá embaixo, aquela quase agora. Aqui eu consigo ver as respostas de cada sessão que foi feita, cada grupo, por aqui. Meus planos de ação abertos na obra civil, pontos que eu tenho de plano de ação. O meu status concluído, aberto e tal, por aí vai. Entendeu? É isso. Entendi. E aí? Bom, eu acho que a gente já tem que começar a fazer esses levantamentos, esses questionários aí, né? Vai começar a gerar dados, né? Levantamento de informações aí para ver o que a gente já consegue inserir no nosso PGR. Lá no PGR ele vem com a informação de psicossocial ainda sem levantamento nenhum, né? Com um prazo no plano de ação para a gente fazer esse levantamento. Então agora acho que começar a trabalhar em cima disso aí. Beleza, só você me passar então um dia, aí eu vou precisar implantar esse aplicativo dentro do drive de vocês, transferir o aplicativo para a conta da EG. Na verdade, transferir por enquanto não, porque eu vou precisar estar dando suporte. Aí eu vou conversando com vocês, na medida que vocês forem atualizando na obra e tal, explicar como é que funciona a funcionalidade, os técnicos, e aí começar a rodar a análise. A gente pode ter, porque assim, por exemplo, essa obra Guerra Leste vai demorar um pouco para iniciar ainda, sei lá, para meados que vem. Mas a gente tem que fazer o levantamento administrativo aqui também, pode iniciar por aqui, escritório, entendeu? Perfeito, aí dá muito certo, e tem que fazer, né? Deixar liquidada essa informação aí na ADM. Ótimo, perfeito. Aí você me passa então a agenda e aí eu já vou copiar esse aplicativo e fazer a raiz das lógicas dele, já transferindo para vocês, tá? E poder ir aí para me implantar. Ou depois você me passa os dados do servidor, não sei se vocês têm TI aí. Tem que falar com ele. Então, eu vou precisar do TI, porque eu vou precisar implantar ele, a gente vai criar aí uma pasta específica, vai ser sua, né, que é da gestão, e com quem você puder e quiser compartilhar, é claro. Certo. Tá, eu vou falar com você aqui, o que você precisar de informação, depois você me passa. Aí eu vou precisar estar criando os compliance junto com todos, né, aí no caso você vai ser o responsável, e todos que for aplicar, além de serem treinados, eles serem responsáveis pelos dados de cada pessoa, entendeu? Então a gente vai criar essa política do compliance certinho, acho que você já deve ter por causa do FGQ que você tem aí, e a gente já aproveitar e expandir isso aí já com esse social,